Olá pessoal, eu sou a Deise Lúcia de Almeida, eu estou cursando Pedagogia na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu entrei no segundo semestre de 2018 e então eu estou cursando o primeiro semestre, né? Hoje eu resolvi gravar o trabalho, né, que foi pedido, né, pela matéria Educação Mediada por Tecnologias, que é uma matéria do segundo bimestre, né? E, gente, eu escolhi aqui um tema, porque, na verdade, a proposta desse trabalho é assim, é a gente gravar um vídeo de uma das matérias, algum assunto, né, que já foi abordado nas matérias, que a gente se identifica e que a gente acredita que esse assunto vai ser muito importante no nosso futuro profissional. Então, a matéria que eu escolhi, eu vou até entrar aqui para falar o nome dela certinho. A matéria que eu escolhi foi, o assunto, né, que eu escolhi foi novas formas de aprender e ensinar. Então, gente, eu achei muito interessante. Então, esse é um dos vídeos base da semana 2, né, que nós cursamos, da matéria de Educação Mediada por Tecnologias. E eu me identifico bastante com esse assunto, eu acredito muito na importância desse assunto, porque novas formas de aprender e ensinar, então na verdade novas formas de aprender foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então eu resolvi contar aqui um pouco para vocês de como que foi a minha dinâmica de aprendizado, né? Conforme eu fui crescendo, né? Conforme eu fui crescendo, eu fui sempre buscando novas formas de aprendizado. Então, gente, eu vou começar aqui falando dos anos 2000, né? Então, eu nasci em 1991, né? Então, nasci na década de 90. E a partir da década de 2000 foi quando eu comecei a ter acesso a computadores. Foi quando eu ganhei meu primeiro computador. Então, a partir desse momento, eu comecei a fuçar muito no computador. Eu fuçava muito porque eu tinha muita vontade de aprender, de mexer, de dominar aquela ferramenta. Então, eu comecei a mexer muito e aí, logo, minha família já me colocou em um curso de informática e aí eu já comecei a aprender várias coisas ali, fui aprendendo digitação, fui aprendendo sobre os programas básicos, né, Word, Excel, fui aprendendo e-mail também, nosso professor nos ensinou a criar um e-mail, então assim, foi bem importante para eu já ter ali aquele background, né. Então eu gostava muito de fazer esse curso. E aí, gente, o que aconteceu, né? Mesmo assim, eu continuava fuçando ainda, eu ia fuçando no computador. Então, nesse ano de 2000, como eu fui mexendo muito no computador, conforme o tempo foi passando, eu comecei a descobrir novos programas. E nessa que eu fui descobrindo novos programas, eu comecei a ter assim, um interesse em saber como que funcionavam esses programas. Então eu descobri, né, na época a empresa, ela era a Macromedia, né? Então a Macromedia, ela tinha os programas que hoje eles são comprados pela Adobe, né? Pela Adobe Corporation. Hoje eles pertencem à Adobe Corporation, mas na época eles eram da Macromedia. Então, os programas que tinham era o Fireworks, que hoje já foi até descontinuado, né, pela Adobe, né, ele foi comprado pela Adobe, mas foi descontinuado. O Dreamweaver, que tem até hoje, Adobe Flash, então tinham vários programas assim que eu tinha interesse em conhecer. Na época tinha também o Microsoft Front-End, então tinham vários programas e eles eram todos voltados para a área de design, né, de web design, que é a área assim que sempre me interessou a vida inteira, né. Então, gente, eu tinha muita vontade de aprender sobre isso, muita vontade. Então, eu comecei a procurar tutoriais na internet. Então, na época, já tinham vários sites e vários blogs
que eles publicavam tutoriais, eles iam ensinando como que faziam efeitos, como que faziam as coisas, como que montava site, como que criava banner. Então esse foi sempre meu interesse e eu sempre fui aí procurando esses tutoriais. Logo depois, alguns anos, acho que uns 2 anos pra frente, já começou a ter apostilas gratuitas. Então eu comecei a procurar essas apostilas, tinha alguns sites que disponibilizavam, né, essas apostilas gratuitamente. Era só fazer o cadastro no site e você podia baixar essas apostilas. Eu li essas apostilas e eu ia aprendendo como que funcionavam esses programas. Videoaulas era uma coisa assim muito rara na época, porque na época o YouTube ele não era assim esse estouro que é hoje. Então na época o YouTube ele era assim uma plataforma onde as pessoas postavam alguns vídeos, né? Então não tinha assim muito essa coisa de tutoriais na internet, não tinha muito essa coisa de gravar vlog, não tinha muito. Então era bem raro eu procurar alguma videoaula, né, desses assuntos. Tinham alguns sites que disponibilizavam cursos gratuitos também. Então tinha a Fundação Bradesco, né, um site muito famoso na época, que disponibilizava esses cursos gratuitos, era a Fundação Bradesco. Eu até entrei aqui para pegar o nome do site certinho. Então é a Escola Virtual da Fundação Bradesco. Então, gente, eu entrava muito nesse site, eu me cadastrava, eu tinha feito cadastro, então eu me cadastrava nos cursos, né, me inscrevia nos cursos, e eu ia fazendo cursos de web design, porque eu realmente gostava muito disso. Então, gente, o que aconteceu, né? Então os anos foram se passando, né? Então conforme os anos eles foram se passando, eu me formei, né, no ensino médio, né, em 2009. E aí, em 2009 mesmo, já comecei a trabalhar, mas eu trabalhava em outra área, não tinha nada a ver, né, com web design. Em 2011, eu entrei para a faculdade e, chegando lá, eu me deparei com a seguinte questão, que por mais que você estude, né, que você se dedique na faculdade, você ainda vai precisar estudar fora da faculdade. Você vai lá, você estuda no horário das aulas, mas você vai precisar buscar conhecimento fora do horário das aulas. Então, eu comecei na verdade, eu voltei, né, a procurar as apostilas, né, e eu comecei a ler, mas eu não tinha mais tanto tempo, assim, para ficar lendo a apostila, igual eu lia, né, quando eu era adolescente, né, que eu só tinha o compromisso, né, de ir estudar no ensino, né, fundamental, depois ensino médio. Então, naquele momento lá eu li a apostila, mas não era tanto assim, por conta que eu trabalhava, estudava, né? Mas eu procurava ler, sim, sempre que eu podia, sempre que dava tempo. E também eu procurava algumas videoaulas também no YouTube, mas era bem pouca coisa, assim. Não procurava tanto porque não era moda ficar procurando videoaulas, né, na internet, né. Em 2011, né, o pessoal ainda usava o Orkut, né. Na verdade, no meu caso, eu estava saindo do Orkut para começar a usar o Facebook, mas o Orkut ainda era uma coisa assim que tinha certa popularidade, né. Então, realmente, essa questão de procurar videoaulas não era algo assim tão comum assim, né. Quando foi em 2013, né? Em 2013 foi quando eu me tornei professora de web design, gente. Tanto professora de web design quanto professora de projeto CAD, né? De AutoCAD. Assim que eu comecei a dar as aulas, então eu percebi que eu precisaria estar sempre procurando novos conhecimentos, sempre me aperfeiçoando. Por mais que eu conhecesse os programas, eu tinha que estar sempre me aperfeiçoando. Então foi aí, né, que eu voltei a procurar as apostilas gratuitas. E eu lia, né, algumas apostilas e também eu comecei a procurar videoaulas. Aí eu comecei a procurar mesmo videoaulas. Aí nessa época tinha muita videoaula no YouTube, então eu comecei a procurar videoaulas, apostilas, tutoriais também, né, nos blogs. Então eu fui procurando todo esse conhecimento, né, sempre me aperfeiçoando para melhorar a minha prática de ensino, né, gente. Chegou em 2015,
eu já não estava mais dando aulas, né? Porém, eu estava enfrentando um problema na minha vida, que era o quê? Que era o sobrepeso. Então, eu precisava muito encontrar uma forma de emagrecer e eu não acreditava muito, assim, que se eu fosse procurar um nutricionista, eu não acreditava que fosse resolver para mim, né? Claro que eu acredito no trabalho deles, mas eu não acreditava que fosse resolver no meu caso, porque eu não teria a disciplina necessária para seguir, né, tudo que eles falassem e conseguir emagrecer. Eu resolvi procurar, então, uma forma alternativa, né? E essa forma alternativa que eu encontrei foi buscando conhecimento na internet. Então, eu comecei a procurar vídeos no YouTube sobre emagrecimento, sobre alimentação saudável, comecei a procurar livros, né? Então, comecei a procurar livros e comecei a ler muitos livros, gente. Eu li, assim, vários livros que me ajudaram, né? Procurei vários livros sobre esse assunto e comecei a lê-los. Eu lia de cabo a rabo os livros e esses livros me ajudaram muito. Então, essa época, eu considero essa época de 2015 como uma época muito importante para mim, porque de fato foi a época onde eu consegui resolver aí um grande problema através da tecnologia, através das novas formas de aprender, né? Que foi na internet. Então, foi muito legal, eu consegui emagrecer ao todo 15 quilos, então realmente fez uma diferença muito grande na minha vida. Então, a internet, ela é realmente um campo, é uma ferramenta que se você usar ela de forma sábia, você consegue encontrar o conteúdo que você precisa, o conhecimento que você precisa. Então isso é muito importante. Mesmo que você esteja fazendo um curso, tanto curso profissionalizante quanto curso técnico ou uma faculdade, entrou na universidade, é sempre importante que você busque as novas formas de conhecimento, as novas formas de aprender, para você estar complementando sempre o que você já sabe e para você estar se especializando naquilo que você tem interesse. Então, gente, quando chegou em 2018, que é o ano que nós estamos, então no final de 2017 eu decidi que eu voltaria a dar aulas. E, gente, isso foi muito importante para mim, porque aí nesse momento eu fui vendo aquilo que eu acabei de falar pra vocês, né? Fui vendo que eu teria que estar sempre me aperfeiçoando, sempre buscando, teria que estar sempre buscando novos conhecimentos, né? Então, também fui procurando mais videoaulas para ir me aperfeiçoando, cursos online também, né, gente? Aplicativos. Então, uma nova forma, né, que eu encontrei de aprender, né, que existe já faz tempo, é através dos aplicativos. Então, eu fiz cadastro, né, em alguns sites, né, que disponibilizam cursos, né, online. E eles têm a versão do aplicativo também, então você pode baixar no seu celular e estar aprendendo de qualquer lugar. Isso pra mim, gente, é o ápice das novas formas de aprender, né? Eu acredito muito nessa questão de novas formas de aprendizado. Para mim, isso mudou a minha vida, isso definiu a minha carreira, né? A minha profissão. E hoje também, né, agora que eu estou, né, na universidade, né, eu estou fazendo pedagogia, né, cursando pedagogia, quando eu tenho, assim, dúvidas, né, eu procuro conteúdo online. Na verdade, assim, eu nem procuro tanto, né, em relação à universidade, porque a universidade, né, que eu estudo, que é a Univesp, ela já é bem completa, as matérias são bem completas, né, então você tem aí os vídeos base, você tem os textos base, você tem os vídeos de apoio, você tem os textos de apoio, material de apoio, então tem muita coisa, tem muito conteúdo para você estudar, né, não falta conteúdo para você estudar, mas se às vezes surge alguma pequena duvidazinha, eu acabo até procurando alguma videoaula no YouTube, ou de repente até um outro texto, ou de repente assim, eu vou fazer um trabalho, por exemplo, e eu quero um embasamento, eu quero dar um embasamento nesse trabalho, eu acabo procurando conteúdo até mesmo nas próprias bibliotecas virtuais,
que a faculdade disponibiliza acesso pra gente, né? Então, gente, esse assunto pra mim, nossa, é tudo na minha vida, é tudo na minha vida. Esse assunto é a minha vida profissional. Então eu falei bastante aqui a respeito das novas formas de aprender e em relação às novas formas de ensinar, também pra mim tem muita coisa que dá pra gente fazer de diferente, né? Por exemplo, o meu material, né? Em relação ao meu material de ensino. Então, eu estou ensinando, né, determinado conteúdo para os alunos, e aí esse conteúdo, muitas vezes eu já passei ele para PDF, né? Já passei ele no computador, depois eu exportei em PDF, ou até mesmo, né, após a aula, né, eu passo ele para o computador, exporto em PDF, e aí o que eu faço? Eu pergunto para o aluno se o aluno tem interesse que eu mande para ele via e-mail esse material, para que ele possa estudar posteriormente na casa dele. Essa é uma das novas formas de ensinar que eu utilizo. E os alunos sempre falam, pode mandar para mim, professora. Então eles me passam um e-mail, eu mando para eles. Então eu acho bem legal essa forma de ensinar. Outra forma de ensinar que hoje em dia eu não utilizo, mas lá em 2013, né, quando eu comecei a dar aulas, né, de web design, né, de informática, então lá em 2013, uma forma que eu adotava era assim, eu montei um blog, né, de professora, e nesse blog eu ia compartilhando alguns tutoriais, ou quando o aluno ele tinha uma dúvida, então ele me perguntava algo que naquele momento eu não sabia responder, por exemplo. Então eu ia lá, pesquisava sobre aquilo, montava um tutorial e disponibilizava no meu site para o aluno tirar a dúvida. E depois eu ia lá em sala de aula, explicava para o aluno em sala de aula e falava também, olha, se você tiver interesse, né, então tem ali no meu blog, você pode acessar. E também no meu blog eu disponibilizava materiais complementares, né, tutoriais complementares, as aulas, né, que eu estava passando. Por exemplo, assim, o aluno já fez todo o exercício que foi pedido em sala de aula. Então eu falava, olha, pode acessar esse material complementar aí e pode fazer esse exercício agora, né? Então essas foram algumas das novas formas de ensinar que eu utilizei, né, na minha vida profissional. Eu estou sempre buscando, sim, novas formas de ensinar, porque eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento dos alunos, para o futuro dos alunos, né? É isso, gente. Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Até mais!